Igreja, glória a Deus, irmãos, pela nossa semana de oração. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para conduzir o trabalho. O pastor fala de culto de ensino, né? Às vezes ele fala, o pregador da noite. Eu acho uma palavra muito forte, né? Que a gente faz aqui, a gente tenta trazer uma reflexão, geralmente um estudo. Então a gente tenta fazer um estudo e trazer para a igreja, né? Mas no último mês que eu estive aqui até agora, tive várias ministrações assim de estudos que a gente fez, seja para a escola bíblica, seja para o Ministério do Doutor, seja assistindo um vídeo. E eu lembro que da última vez que eu estive aqui, até falei para o pastor, fiquei um pouco chateado, um pouco frustrado, porque eu não estava muito legal, não sei se os irmãos lembram, né? Até rapidinho a mensagem do dia, mas glória a Deus, hoje estamos aí. E eu queria falar para os irmãos aqui de lá para cá, irmãos. Muitas ministrações vieram no meu coração, até dentro do meu coração eu queria trazer um outro tema para a mensagem de hoje. O tema que eu queria trazer, até nós vamos falar também sobre ele no meio do tema, no meio da mensagem, mas o Senhor nos conduziu para um outro caminho, e glória a Deus por isso. Nós estamos na semana de oração, né? O ideal seria que a gente continuar no tema, né? Falando sobre o tema, mas como eu disse, eu nem tinha me ligado que a minha escala que ia ver na semana de oração, está sendo assim as últimas, mas o fato é que nós estamos na semana de oração. Quem veio mais de um dia além de hoje? Sei que as irmãs aqui estão, o pastor, Mário, as irmãs, os irmãos aqui do mundo, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Como eu disse, é uma reflexão que eu faço, né? Para a gente pensar junto, um bate-papo hoje à noite. Nessa semana de oração, você tem mais pedido ou tem mais agradecido ao Senhor? Agradecido? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A irmã Sandra está empatada, né, irmã Sandra? Glória a Deus, né? Mas é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O ser humano, ele tem sempre uma necessidade muito grande, né? Ter as coisas. Dificilmente está satisfeito com as coisas que ele tem, né? Então é comum, muitas vezes, quando nós vamos orar, os irmãos passem a se policiar sobre isso. O quanto nós pedimos e o quanto nós agradecemos ao Senhor, né? Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Sobre como o ser humano muitas vezes chega até mesmo a ser ingrato, né, com o Senhor. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre gratidão, né? Eu queria começar, você tem motivos para agradecer? Irmã Sandra, tem motivo para agradecer? Fala um motivo, irmã. Por que a senhora pode agradecer a Deus hoje? Por estar viva. E o pastor? Muitos motivos. Pela saúde. E a irmã Cristiane? Irmãos, eu confundo as irmãs. As irmãs chegaram, eu não sei quem é Cristina, quem é Cristiana. Acho que essa aqui é Cristina. E a Cristiane, irmã Cristiane, por que a senhora pode agradecer hoje a Deus? Pela sua família, né? Então nós temos inúmeros motivos para agradecer ao Senhor, né? Então, mas muitas vezes nós não se ligamos sobre isso. Então hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre como nós podemos demonstrar essa gratidão a Deus. E como eu falei aqui no começo, irmãos, durante essas últimas semanas, várias ministrações vieram ao meu coração e várias revelações na palavra de Deus vieram ao meu coração a respeito dessas coisas, né? Então, glória a Deus pela irmã Ana Lúcia também que está ali. Hoje eu vou precisar bastante dela, porque a irmã não conseguiu muito trabalhar na hora do louvor, né? Mas na hora da palavra a irmã vai trabalhar, porque tem bastante texto bíblico para a gente abrir hoje. Glória a Deus pelo recurso aí hoje, né? Então, o primeiro texto que eu gostaria de abrir, muitos desses estudos, o Tiago está ali, estava junto comigo, né? Alguns textos, ele inclusive vai se lembrar, nós vemos juntos ali, desde a escola bíblica, ou até mesmo preparação no Ministério do Louvor. O primeiro texto que eu gostaria de abrir para os irmãos está em Juízes 13. E vai falar de um personagem chamado Manoá. Quem sabe quem foi Manoá? O pastor já falou ali, pai de Sansão. Com Juízes, capítulo 13.
Juízes capítulo 13, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 14. O tema da nossa conversa aqui hoje é o cuidado com as coisas que Deus nos dá. Falei de gratidão e já vou resumir uma parte final aqui da mensagem. Para mim, uma demonstração que nós podemos dar ao Senhor, de gratidão, é cuidando daquilo que Ele nos dá. Então nós vamos falar sobre alguns aspectos da nossa vida, de coisas que o Senhor nos dá, como nós podemos cuidar disso, e mostrando assim a nossa gratidão ao Senhor. Então Juízes 13, 1 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filho. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. E agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porquanto o menino será nazireu consagrado de Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando se achava assentada no campo. Porém não estava com ela o seu marido Manoá. Versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou ao seu marido que ele disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver de um menino a seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Irmãos, confesso aos irmãos que mesmo lendo essa passagem não há muito tempo, eu não me recordava desse personagem, que aqui na verdade é um casal, mas a Bíblia fala o nome do homem, Manoá, fala que ele tinha uma esposa que era estéril. Então o anjo do Senhor, e se você continuar lendo a história, você vai ver que eles tentaram fazer um sacrifício para esse ser que falava com eles, e não aceitou, porque falou: não, você deve pegar sacrifício ao Senhor, Então era um anjo do Senhor ali, um enviado do Senhor, chegou e falou para ela: você que é estéril vai ter um filho, só que você vai precisar seguir algumas recomendações, E aí ela vai e conta para o seu marido. E qual a reação do seu marido? Ele fica preocupado. Eu até falei brincando se ela tinha anotado tudo que o anjo tinha passado para ela. Então ele ora a Deus e fala: Senhor, manda mais uma vez esse homem e nos dá novamente as instruções do que nós devemos fazer. Então o homem vem, o anjo, esse homem de Deus, vem ao encontro da mulher, a mulher corre, vai chamar o marido, eles vêm, se encontram com o homem, e então esse anjo vem e passa novamente as instruções. Nós sabemos que aqui nós estamos falando de Sansão, o homem que Deus levantou, como outros tantos no tempo dos juízes, para
recuperar vamos dizer assim, a liberdade do povo de Israel, né? Que no tempo dos juízes viviam em guerras e em opressões, e quando eles se arrependiam, Deus trazia refrigério e assim por diante. O homem que Deus levantou nessa ocasião aqui, depois de 40 anos, foi Sansão, através da história que começa aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Mas o que chama a atenção, irmãos, é o cuidado que Manoá teve no momento em que ele recebeu a bênção do Senhor, né? Então a sua mulher Esther recebe essa notícia com essas instruções, e ele, o que mais chamou a atenção dele foi: não podemos esquecer das instruções que o Senhor nos deu, né? E aí eles viram Sansão consegue o seu objetivo, né, do qual Deus o enviou, cumpre-se a profecia, apesar de Sansão ter se desviado dos seus caminhos. Isso foi depois de adulto já, né? Pelo que nós podemos entender, os pais de Sansão conseguiram, né, criar esse menino conforme as orientações que o Senhor tinha passado. Depois, quando ele passou a tomar conta das suas próprias decisões, nós sabemos o final da história. Mas, como eu disse, o que chama a atenção é o cuidado desse homem com aquilo que Deus nos deu a ele, né? Nós temos um outro exemplo parecido na Bíblia, que é o pai de João Batista. Zacarias recebeu a mesma mensagem, né? Você dará a luz a um filho, sua esposa, que é estéril, né? E ele anunciará o caminho. Porém, Zacarias ficou incrédulo. Ele falou: não pode ser. Eu estou velho, minha esposa é estéril. E o que aconteceu com ele? Ficou mudo. O anjo passou a instrução para ele do nome: seu filho chamará João. E ele só foi falar depois que a criança nasceu, quando ele foi anunciar o nome. Ficou 9 meses mudo, né? Pela sua incredulidade. Então nós temos aqui um paralelo, né? Onde um se preocupou em cuidar daquilo que o Senhor tinha dado, né? Em fazer a vontade do Senhor diante daquela bênção recebida. E o outro, pela sua incredulidade, sofreu assim uma correção de Deus. O homem era profeta, era sacerdote, né? Trabalhava no templo, e do dia para a noite parou de falar, né? E todo mundo ficou: e agora? O que será que aconteceu, né? A mulher apareceu grávida, o homem não fala nada. Depois de 9 meses, todo mundo ficou se esclarecer, né? Então ele anunciou o nome de João e voltou a falar. Mas o que nós vimos aqui é um zelo. Vamos lá, Salmos 127, 3. Olha o que diz Salmo 127, 3. Olha lá: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. A herança é aquilo que você recebe, né? Quando você recebe a herança de um parente, né, é aquilo que era daquela pessoa, aquela pessoa te deu, confiou a você. Então, mesmo tendo vivido antes desse salmo ser escrito, Manoá já entendia isso, né? Que os filhos são herança do Senhor. Nós, na maturidade cristã, aqui na sala da maturidade cristã, nós estamos estudando sobre a educação dos filhos, né? Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, irmãos, é o cuidado com a nossa família, né? Como nós temos cuidado com a nossa família? A família que Deus nos confiou. Então, na sala da maturidade cristã, nós estamos estudando um livro. O pastor até falou do livro, né? O livro do pastor Santos Pirá, e eu gosto. Já é a segunda vez que a gente estuda aqui na igreja o livro do pastor Santos Pirá. Ele é bastante didático, né? Então, ele traz bastante textos bíblicos com entendimentos das experiências que ele teve. E o nome do livro é Como Flechas, que é a continuação desse texto. Pode continuar, irmão. Que é o Salmo 127, 4 lá: como flechas da mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua mocidade, né? Então, como nós temos cuidado da nossa família enquanto pais? Né? Estudando esse livro, pela didática, como disse o pastor Luciano Pirá, nós vimos que os filhos têm essa analogia de flechas, né? E a flecha, ela tem um objetivo, que é atingir o alvo, né? Então, nessa primeira parte do estudo, nós estamos vendo o nosso papel diante dessas flechas, né? A flecha precisa atingir o alvo. E nós enquanto pai, temos que ter no nosso coração, e isso serve para a educação dos nossos filhos e também para nós mesmos. Existem dois tipos de alvo: aquele que é o alvo principal
nós, enquanto pais, devemos fazer com que nossos filhos alcancem esses alvos, que é o quê? A salvação. O primeiro alvo que o pai tem que ter em mente, que ele precisa direcionar o seu filho, é ter o alvo da salvação. Lá na frente, esse filho adulto, o Rodrigo fala em se alegrar na salvação, né? Essa criança possa ser um adulto que entenda, né, os valores de Deus e aceite a salvação. E em segundo, é o alvo personalizado, e aí cada um tem o seu, né? E aí cabe aos pais ajudar na caminhada os filhos a descobrir aonde Deus quer usá-lo, seja no ministério, qual o ministério da igreja, seja na sociedade, em que área da sociedade aquela pessoa vai conseguir se destacar, vai conseguir desempenhar um bom papel, um bom testemunho. Então, enquanto pais, nós devemos ter a ciência dessa responsabilidade que nós temos, conduzir nossos filhos para o seu alvo principal e para os seus alvos personalizados, né? Que é aquele que cada um tem. As crianças, elas precisam tanto da nossa provisão quanto pais, né? A gente conversa bastante sobre isso aqui. A maioria de nós temos uma idade mais da minha idade, sim, mais jovem, né? Então os filhos estão todos pequenos. Como a vida muda, né? Da vida de casal, para a vida onde você agora tem que sustentar, educar, criar uma criança, um outro ser humano, que depende integralmente, totalmente de você. Como muda a nossa responsabilidade, né? Mas as crianças não precisam só da nossa provisão. E aí entra o desafio, né? Que eles precisam também da nossa atenção, né? Atenção para conseguir, não somente nos momentos assim, de descontração, dar aquela atenção que o filho gosta, o pai, mas atenção na educação, saber o que está acontecendo com as crianças. Isso, eu vejo assim, para nós é um grande desafio, né? Pelo correio do dia a dia, pelos afazeres, né? As crianças, além da nossa provisão, precisam da nossa atenção. E enquanto cônjuge, né? Marido e mulher. Até falei brincando, falei no carro lá, domingo, né? Falei para as crianças, mas sempre até para estudar, né? Falei, ó, um dia vocês vão casar e vocês vão amar mais a esposa de vocês que a mamãe. Então eu estava mexendo com a Débora, né? Ela ficou me olhando assim, ela falou, que história é essa? Está na Bíblia, né? A instrução para o marido é clara, né? Ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade que nós, homens, maridos, nós temos dentro do nosso lar, né? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Que responsabilidade, hein? Então nós devemos também honrar nosso casamento, né? Tratando bem a nossa esposa. Não adianta só tratar bem dentro da igreja, né? Na igreja não precisa, né? Porque todo mundo sabe que aqui na igreja dificilmente vai acontecer alguma coisa, mas em casa, né? Tratar bem a esposa, com respeito, né? E sendo o sacerdote do lar. O pastor falou sobre isso domingo aqui na nossa sala, acho que comentou à noite também. E o pastor, ele, de uns 10 anos para cá, casou muita gente, né? Perdeu as contas já, né? Né? Eu estou nesse bolo aí. Então, a maioria de nós passamos por essa fase, fizemos curso de noivos com o pastor, né? E eu acho que já teve vezes até que o pastor foi mal interpretado, porque o pastor, quando ele senta com o casal, ele aponta para o homem e fala, você precisa ser mais espiritual que sua esposa. Ela não pode orar mais que você, ela não pode buscar mais que você, né? Eu acho que já teve gente até que falou assim, não, mas que história é essa? Eu não posso orar mais com o marido? Mas o que o pastor quer dizer é assim, se a esposa está orando muito, o marido tem que orar mais ainda, né? Porque ele é o sacerdote do lar, né? Cabe a nós essa responsabilidade. E nós estamos falando sobre o cuidado com a nossa família. Enquanto pais, agora enquanto maridos, nós devemos assumir essa resposta, né? De sermos o sacerdote do lar. E temos a autoridade. Mas é aquela autoridade forçada, né? Aquela autoridade que vem de acordo com o nosso posicionamento. O pastor falou sobre isso. Sábado vai ter um encontro lá do Homem Esporte. No passado eu fui, esse ano não poderia estar. Mas ali lá ele vai provavelmente falar sobre isso, né? Sobre a figura do homem, como eu falava no passado, o papel do homem, da postura, né? Então, homens precisam ser realmente fortes, né? E ali no seu lar se colocar ali como
como o Senhor planejou, né? E as mulheres, né? Respeitando o seu marido e também sendo aquela ajudadora, né? Aquela ajudadora que anda ao lado, não abaixo nem acima do seu marido, mas ao lado, né? Então, minha parte das mulheres é menor porque não é meu lugar de fala, como se diz, né? Então, mas nós devemos cuidar do nosso casamento, cada um na sua área. E enquanto filhos, né? Enquanto filhos, nós devemos honrar os nossos pais, né? Assim como nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, honrar a nós enquanto pais. E você estava falando de experiência de outros pastores. Tem um pastor agora que direto aparece o vídeo dele, Tássio Licurgo, não sei quem já ouviu falar dele, quem já viu ele, Tássio, já viu? Está na moda agora os vídeos de um ateu versus 50 cristãos, ou ao contrário, um pastor versus 30 ateus, nos debates. É, esse mesmo. E eu gosto assim desse pastor, ele é mesmo da mesma linhagem do Rodrigo Silva, né? Fala sobre filosofia, de acordo com a Bíblia, ele é um ex-ateu, e ele fala uma coisa a respeito de Jó, que eu falava agora há pouco, e ele faz aquela uma comparação do primeiro capítulo de Jó para o último, se eu não me engano é 42. E ele, tudo que Jó tinha, quando Deus restabelece em dobro. E ali ele pega, se você olhar lá, você pode fazer a conta, é tudo dobrado, as juntas de boi. Só que quando chega nos filhos, Jó tinha 7 filhos e 3 filhos. E quando chega na contagem da multiplicação dobrada, Deus dá a Jó 7 filhos e 3 filhos. E aí nessa lógica, não deveria ser o contrário, né? Deveria ser 14 filhos e 6 filhas. E aí ele conta, através do testemunho dele, eu pude entender, né? Porque ele teve essa revelação. Uma vez filhos, independente dos filhos que o Senhor nos leva, o coração do pai, os filhos não são substituídos. 7.000 juntas de boi pode ser substituído por 14.000, mas um filho não pode ser substituído por outro. Então, se o pai tem 10 filhos, o Senhor dobrar, ele tem que mandar mais 10, não mais 20. Né? Os filhos de Jó morreram. E aí ele conta o testemunho dele, que eles perderam um filho, uma filha, acho que bebezinho, né? E ele vive com essa esperança, né? De, na glória, ele poder ter essa relação. Né? Nós não sabemos ao certo, né, professor? Nós vamos conseguir lembrar dos nossos parentes, isso não é claro na Bíblia. Mas é interessante, porque no coração do pai é assim que funciona. Né? O pai perto do filho, ele nunca vai deixar de ser seu filho. E mesmo nós, vivos, né? Não é porque nós saímos na casa do nosso pai que nós devemos deixar de honrar os nossos pais. Né? Então, cuidar da família, que é uma coisa que Deus nos dá, envolve tudo isso. Né? Entender que, enquanto pais, nós estamos com uma herança que é do Senhor, né? Enquanto marido e mulher, cada um tem o seu papel dentro do lar, enquanto filho, honrar os nossos pais. Caminhando aqui, vamos abrir agora Efésios 5:15. Efésios 5:15. Nós vamos ver até 15, 16, 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E aí o 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse dia também na escola bíblica, na abertura eu falei sobre isso, né? Que era meu desejo era trazer uma mensagem só para falar sobre o tempo, né? O presente que Deus nos dá é o tempo, né? Em Eclesiastes 3 diz assim, que há tempo para tudo, para todas as coisas debaixo do sol. Né? Eu lembro que a Marlene,
lia muito esse texto para nós na época da adolescência, né, Marlene? Marlene vai lembrar. A primeira vez que eu vi esse texto foi com a Marlene, né? Os irmãos desse ministério de louvor aqui, todo mundo casado, correndo atrás das crianças aí, né? Mas nós já fomos adolescentes também. Marlene já precisou disciplinar e doutrinar bastante essa garotada aí, né? Remanescer, a maioria está aqui no ministério de louvor, né? Mas glória a Deus, todo mundo casou, se encaminhou bem, né? Graças também aí à direção que nós recebemos da família pastoral. Mas eu faço a minha culpa aqui, também estava nesse bolo aí, né? Então, ela falava isso, né? Mas muitas vezes a gente não quer entender, né? A gente quer o nosso tempo. Há tempo para todas as coisas, né? O Senhor, Deus é o Senhor do tempo. Mas muitas vezes para nós é difícil entender, né? E toda vez também agora aqui, na outra fase da minha vida, eu leio esse texto, eu lembro que aconteceu recentemente, na época que as crianças nasceram, né? Como a questão do tempo, ela é uma questão de percepção, né? Quando eu estava na barriga, a gente queria que o tempo passasse devagar, poder ficar lá o maior tempo possível, né? A gente estava numa luta contra o tempo, assim, e sabia que eu podia nascer a qualquer momento. E eles nasceram. E só de hospital foram, os irmãos não tem mais tempo para acompanhar, foram 45 dias, 43 dias, eles ficaram internados. Depois disso veio mais um longo tempo, né, de dedicação exclusiva em casa, eu, a Débora e os dois, né, com eles. E eu lembro que o pastor até toda semana, às vezes 2 vezes por semana, ligava, né, ia lá explicar umas coisas, né, e aí eu conversava com o pastor. Na época eu não me senti cobrado, vejo que o pastor também estava tentando entender ali até quanto esse tempo ia durar, né? Mas houve um tempo, irmãos, e aí a gente não conseguia vir na igreja, os ministérios tiveram que ser conduzidos por outras pessoas, né? Eu lembro que estava o irmão Vitor aqui, era eu e ele, professor da escola bíblica, e ele teve que ir sozinho, o ministério de louvor, com o tempo ali também não pude ajudar. E nós sentimos falta da igreja e também sabemos que a igreja também estava sentindo nossa falta. Mas era um tempo, irmão, que era necessário. E eu acredito que Deus é perfeito, porque foi o tempo perfeito, né? Depois também que a gente voltou, já voltamos plena atividade, graças a Deus. Estamos aí, já passaram aí mais 2 anos. Mas foi um período longo. Eu acredito que foram 5 meses aí, mais ou menos, nós ficamos afastados assim, fisicamente, né? Sabia as coisas que estavam acontecendo na igreja, acompanhava virtualmente os cultos, mas não é a mesma coisa. Mas é um tempo, né? Muitas vezes a gente se perde porque a gente não consegue entender o tempo, né? Não é o tempo como a gente quer. O que a gente quer queria que as crianças nascessem de 9 meses, depois de 20 dias ali, 1 mês, então todo mundo aqui na igreja, né? Mas muitas vezes o tempo não é como a gente planeja, né? O bom uso do tempo nos dá a condição de cumprir, né, e de cuidar das coisas que Deus nos dá. Eu falei agora há pouco, as crianças precisam de atenção além do cumprimento. Mas se você não tem tempo, como você vai fazer? Por isso que eu acho que esse controle do tempo talvez seja um dos maiores desafios. Porque se você controla bem o tempo, sobra mais tempo para você ir cuidar da sua família, cuidar dos seus bens, cuidar das outras coisas. Então, quando nós desperdiçamos o tempo, nós estamos jogando fora algo muito valioso. Na escola que eu abri, eu falei sobre um banco que te dá R$ 86.400 por dia, você tem que consumir esses R$ 86.400 por dia. No outro dia, mais R$ 86.400, e assim todos os dias ia se renovando. E eu falei que esse banco é o tempo, né? Então, cada dia nós temos 86.400 segundos, né? E nós devemos utilizá-los da melhor maneira possível, né? Fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, seguindo a direção de Deus, né? Então, nós não podemos, temos que tomar cuidado, né, com o uso excessivo do tempo e com o desperdício do tempo. Não é fácil. No dia de hoje, né, muita informação, tudo é mais rápido, né? Às vezes parece que a coisa que aconteceu ontem parece que já fazem semanas, aí você vai olhar, não, foi 2 dias só que passaram. A notícia de segunda-feira hoje já está ultrapassada, né? E aí o tempo vai tomando
vai passando de uma forma que a gente não consegue acompanhar, muitas vezes, né? Então nós devemos ter essa sabedoria. Vamos caminhar aqui, Malaquias 1, 6. Agora é verdade, olha lá. Então Malaquias 1, 6. Esse texto nós abordamos aqui com o Ministério de Louvor no sábado, no nosso momento aqui de discipulado, antes do ensaio. E aqui em Malaquias 1,6 tem o título seguinte: o Senhor reprova os sacerdotes. E assim diz o texto: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis um coxo ou um enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Então não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei de vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras para o meu nome. É grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. 13. Dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Olha que texto forte, né? Começa pelo título: o Senhor reprova os sacerdotes. E agora nós vamos falar sobre o cuidado com a nossa igreja, do nosso ministério, né? No sábado nós damos a segunda parte de um estudo ali. Primeiro falava sobre a técnica sem a unção, e no sábado nós falamos o contrário, né? A unção sem a técnica. E foi um puxão de orelha para nós sobre essa questão da dedicação às coisas do Senhor, né? Então, o que nós vemos aqui é o Senhor repreendendo aquilo que estava sendo oferecido no seu altar. Deus não estava repreendendo as pessoas porque não estavam oferecendo ao Senhor. Deus estava falando, né, e trazendo uma mensagem dura ali por aquilo que estava sendo oferecido e como estava sendo oferecido, né? Então, irmãos, uma revelação que nós podemos ter aqui nessa palavra é: que sacrifício tem, né, uma oferta ao Senhor de um animal que está defeituoso? Pensa comigo, você tem um rebanho e tem um animal defeituoso. O animal defeituoso, talvez ele não consiga se reproduzir, ele tem um preço de venda, de negociação mais baixo, pouca utilidade, porque às vezes é um animal fraco. Então, se você pega esse e oferece ao Senhor, que sacrifício você ofereceu ao Senhor? É fácil, porque você não vai ter perda nenhuma. Aquele animal está ali, né? Não tem muito valor, não tem muita
serventia. Mas se você tem um rebanho, você pega aquele que poderia ser um bom reprodutor, né? Que poderia ter um bom valor de mercado, né? Seria ali chamar os olhos do comprador, né? E você pega e oferece esse ao Senhor, sinal de confiança ao Senhor, né? Olha a diferença, né? Até Jesus também tem uma passagem que Jesus se irrita com aquilo que estava sendo oferecido no templo, né? E quando a gente vê esse texto, se remete a Jesus, ele fez a mesma coisa, né? Então, que sacrifício há? Então, como nós temos cuidado daquilo que Deus confiou a nós na casa do Senhor, né? Da nossa igreja, nós temos zelado pela nossa igreja, né? Glória a Deus, porque eu vejo que tenho integrado bastante irmãos agora nos últimos meses, né? E os irmãos vieram com vontade de trabalhar, né? Vimos aqui o irmão Jonas, o irmão Arlinda, que foram puxar a fila, né? Dessa tropa que chegou por último. A irmã Cristina já está integrando o Ministério das Crianças, né? A irmã Sandra também um pouco mais tarde. A irmã Sandra, justamente, a irmã Sandra começou a vir justamente nesse período aqui que a gente estava na igreja. Ela lembra, irmã? A gente estava afastado nessa época. Ali a irmã Cristiane, o irmão Jonas também, o irmão Jonas aqui, ó, tendo a mão na massa, né? Literalmente. Tiago, Ministério do Louvor, a irmã Ana Lúcia. Então, glória a Deus por isso, né? Os irmãos têm indo com vontade de trabalhar. E eu gostaria que a irmã abrisse para nós Colossenses 3, 23 e 24. Olha lá, Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Nós fazemos para o Senhor, mas eu te pergunto, irmãos, como nós podemos servir ao Senhor? Vamos dar a pergunta: o que Deus precisa que nós façamos? Se eu não estivesse aqui hoje, ministrando a palavra, eu estou responsável, né? O que aconteceu com Deus? Nada, né? Se não tivesse ninguém aqui para tocar hoje, o que ia acontecer? Nada. Com Deus, nada. Chegar aqui no domingo de manhã, não tem nenhum professor para dar aula. Nossa, Deus não vai acontecer nada. Deus vai continuar sendo Deus, com todo o seu poder, com toda a sua soberania. Então, como nós podemos servir a Deus? O que Deus precisa que nós façamos? Né? Nós servimos a Deus como nós servimos ao nosso irmão, né? Nós não temos outra forma de ofertar algo a Deus senão ofertar aos nossos próprios filhos, né? A criação. Quando a gente olha um para o outro, a gente vê a criação do Senhor, né? Então, a única maneira que nós temos de fazer algo que Deus precisa é servir o nosso irmão. E aí a gente serve dentro dessas quatro paredes ou fora também, né? Então, a maneira que nós temos de servir ao Senhor é servir aos nossos irmãos. Vamos caminhando aqui. Mais um cuidado com nossos recursos, né? Nossos bens, o dinheiro que nos é colocado em mãos. Irmã, para nós, por favor, Provérbios 21, 20. Olha lá: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Aqui fala de tesouro desejável e azeite, sinônimos de riqueza, né? Sinônimos de riqueza. Eu já tinha feito esboço dessa palavra na sexta, no sábado, né? Mas domingo o pastor, eu vejo que o pastor com todo cuidado, né, para falar sobre esse tema. Por muito que pessoas, principalmente quando a gente vê visitante, fica meio assim, né? Porque a imagem que as pessoas têm da igreja, mas estamos falando sobre o cuidado das coisas que Deus nos dá, né? Quando nós cuidamos das coisas que Deus nos dá, agora nós estamos falando de bens, finanças, é um sinal de gratidão, irmãos. E eu vejo pelos bens materiais que a gente está conversando com a Débora, né? Por exemplo, assim, com cuidado com o carro, né? Às vezes você tem um carro ali todo sujo, todo bagunçado por dentro, faltando peça, né? Aí você fala, a pessoa tem condição de cuidar, mas não cuida, né? Eu sempre falei isso para a Débora, né? A gente tem que cuidar das coisas que Deus nos dá, né? Isso é sinal de gratidão. Então,
quando estraga uma coisa, a gente sente assim, não é exato porque vai desembolsar, mas é porque a gente sabe que talvez não cuidou como zelo que poderia ter cuidado, né? E o pastor até falou, o cliente pode bater o carro, e ele ficava olhando lá para mim, depois ele até perguntou para mim, esse é o carro, né? Fez um mês agora, é 1º de agosto, comecei a pé direito, né? Bati o carro, irmãos, acontece, né? Prejuízo aí de mais de um mês de salário, mas, né? Aí fica até aquele anjinho e o inimigo assim, um do lado do outro, né? Mas, no mês passado, no dia que caiu o dinheiro na conta, é o dia que você bate o carro, aí você fala, e o dízimo agora? Olha o prejuízo que eu vou ter, né? Mas, irmãos, falei, não, né? Deus proverá. Até foi meu pai todo preocupado, e aí? Falei, não, fiz um acordo lá com a pessoa, eu estava errado, né? Vou pagar ele e tal. E eu, graças a Deus, a pessoa ainda, não, me paga aí, parcelado e tal. E eu falei para o meu pai, não, desse mês eu tenho, pai, mês que vem Deus proverá. Aí ele falou, amém. E glória a Deus, irmãos. Fiz esse voto, né? Não abri mão de cumprir com a minha fidelidade ali. E até coisas que eu não estava esperando, que já tava, sabe, aquilo que você já estava meio perdido, você falar, isso aí não vai vir. Começou a vir até o final do mês. Então, quando fechou o mês passado, a parcela desse mês já estava garantida. Glória a Deus por isso, né? Estava nem esperando. Sei daquele, né? Isso aí não vem tão cedo. E o cara apareceu do nada, falou, vou te mandar uma parte para acertar. Glória a Deus, irmãos, né? Mas por que a gente fala isso, né? Não é para se auto-agradecer, mas é daquilo que o pastor falou, né? A fidelidade, Deus vê, né, a fidelidade de cada irmão. E nós estamos falando sobre o cuidado das coisas que Deus nos dá. Irmãos, a fidelidade nessa questão do dízimo, é uma forma de você cuidar daquilo que Deus te dá. Você ser fiel é que você está cuidando, porque você está honrando o Senhor. Então, eu fico até à vontade de falar, porque o pastor no domingo já também falou, né? Então, ser fiel é você cuidar daquilo que Deus te dá, né? As coisas do seu trabalho, que é dali que vem a fonte do seu sustento, né? Quando você honra o seu trabalho, você está mostrando para o Senhor que você é grato por aquilo que Ele te deu, por aquela porta que você abriu, que Ele te abriu. Além do mais, você dá um bom testemunho. O crente tem que ser o melhor funcionário da empresa, né? Não pode ser o pior, não pode ser o que chega atrasado, o que mente, né? Ele tem que ser o exemplar, né? Cabe para nós isso. Então, irmãos, cuidado com as coisas que Deus nos dá, né? Nessa questão, cuidado com o que Deus dá, conservando, né? Mas cuidado, irmão. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Nós não devemos confundir cuidado com idolatria, né? Não podemos amar mais um carro que uma pessoa, né? Então, também é um sinal de cuidado. E o último cuidado, irmãos, né? Esses dias, não lembro qual mensagem, eu fiz uma pergunta, né? O que mais precioso Deus pode te dar? Né? Nós estamos falando aqui, nós já falamos sobre a família, sobre o tempo, sobre o nosso ministério, a nossa igreja, sobre os nossos bens, mas tem algo mais precioso que Deus pode nos dar. Salvação. Que Deus poderia nos dar, salvação. Não tem nada mais poderoso que isso. Abre para nós, irmã, Hebreus 6, 4. Hebreus 6, 4, 5 e 6. Diz assim: os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram praticantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E os 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Não gosto muito de entrar na parte doutrinária,
Mas esse texto aqui nos revela o seguinte: nós, por doutrina, né, o pastor já ensinou várias vezes isso aqui, nós entendemos a salvação como um processo, 3 etapas, né, pastor? Ficar alguma conta aberta aqui, o pastor certamente vai fechar aqui no final. Mas a justificação, né, que é no momento que nós aceitamos a Cristo, né, e os nossos pecados são justificados. A santificação, onde cada um de nós estamos, o processo de santificação, no nosso caso, sim, na maioria das vezes é o processo que leva mais tempo, que é onde nós estamos vendo agora, que é o processo de nos encher da palavra, de buscar o Senhor, de andar, caminhar no Senhor, entrar na porta estreita, né, no caminho difícil. E por último, a glorificação, que é aquilo que nós vislumbramos lá na frente. Então existe aquela pergunta, né, bastante teológica e doutrinária: por que a gente perde a salvação? Aí eu te pergunto: alguém pode se perder nesse caminho? O caminho que nós estamos hoje? O caminho que é o caminho da santificação? Você não conhece ninguém que se perdeu? Né? E que a palavra diz, né, que uma pessoa que conheceu a boa palavra, né, quando cai, é impossível outra vez levá-las ao arrependimento. Então nós devemos cuidar do nosso coração, para que nós estejamos aqui, ó, na primeira parte desse texto, né, e do seguir em diante não, né? Então, cuidado com as coisas que Deus nos dá. Deus nos dá a salvação, e nós devemos cuidar do nosso coração para que nós conservemos, né, a nossa fé nessa salvação, buscando a glorificação lá na frente. Por último, último texto, 1 Coríntios 10, 12. Não pode abrir aí. 1 Coríntios 10, 12. Esse é o último, mano. A irmã pode descansar, que a irmã trabalhou bastante agora. Olha lá. Assim, aquele que considera estar de pé, lute para que não caia. E algumas pessoas têm aquele que pensa estar de pé, né? Não precisa nem estar de pé, pode estar pensando: não, estou super em pé, daqui eu não caio. Esse é o que mais tem que tomar cuidado, né? Cuide para que não caia. Então, de tudo isso que eu disse, irmãos, nós devemos ter zelo, né, por aquilo que Deus confia a nós. E se você der um Google aí, você vai ver que zelo fala de cuidado e dedicação. Também fala de fervor e entusiasmo. E também fala de perfeição. Então, a palavra é essa: zelo, né, pelas coisas que Deus nos dá. Deus nos dá coisas muito valiosas, né? Olha que nós chamamos de filho, de família, de trabalho, da igreja, do ministério, né? Então tudo isso, irmãos, nós devemos levar em consideração. Então, quando nós zelamos pelas coisas que Deus nos deu ou nos confiou, nós estamos mostrando a nossa gratidão ao Senhor. Foi o que eu comecei falando, né? Muitas vezes nós só pedimos e esquecemos de agradecer, né? Agradecer só de palavras não é o ideal. O ideal é você conseguir zelar tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Amém, irmãos? Amém. Gostaria de convidar os irmãos para estar orando comigo, para entregar a palavra ao pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite, ó Deus, e que o Senhor possa ajudar-nos, ó Deus, a sermos mais gratos. Nós consigamos, ó Pai, agradecer ao Senhor com as nossas palavras e nossas orações, mas também, ó Pai, com as nossas atitudes. Aquilo que o Senhor confiou a nós, ó Pai, que nós possamos ter zelo e possamos ter a responsabilidade de cuidar. Ó Deus, seja dentro da nossa casa, de onde vem o nosso sustento, um bem material que o Senhor dá, um ministério que o Senhor confia a nós, tudo isso, ó Pai, a salvação que está no nosso coração, nós não tenhamos nos desviar, ó Pai, desse caminho, nós consigamos, ó Pai, guardar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.